want you, baby. Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. Te anima, meu amor, que mais um podcast chegou. Hoje com o psicólogo Mário Denis. Então, bora! Obrigado, Joandra, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Falar para o pessoal, né, que eu, já que é para falar um pouco de mim, né, sou psicólogo, sou pedagogo. Hoje eu atuo na área da saúde mental, especificamente dentro do ambiente escolar, dentro do contexto das escolas da rede estadual. Mas eu tenho uma experiência, né, desde a época que eu já coordenei a saúde mental estadual. Isso me trouxe assim, uma visão muito ampla de saúde mental, né, e que às vezes a gente relaciona a um único contexto, quando na verdade assim, ela é um universo muito grande que permeia todos os ambientes que a gente trabalha, ou que a gente atua, em casa, com os amigos, na igreja, no nosso trabalho. Então tudo isso, no final das contas, pesa para a gente fazer, por exemplo, dar um encaminhamento para que a nossa saúde mental realmente possa estar bem, para você também estar bem em todos esses ambientes. Você deve estar se perguntando por que psicologia, né? Mas, Mário, como a gente criar um ambiente mais acolhedor e saudável dentro das empresas? Hoje a gente sabe que muitas empresas acabam fechando rápido no estado, né? Dura assim uns 5 anos, algumas fecham até em 1 ano. E lidar com pessoas é um pouco complicado, né? É o maior desafio nosso. Então, como a gente pode criar um ambiente acolhedor e saudável dentro de uma empresa? É importante quando a gente fala, né, sobre essa questão de ambiente, porque, e principalmente em empresas, e isso pode ser empresa privada, pode ser um setor público também, e são variantes, né, bem distintas. Primeiro, que a gente está falando de uma pessoa que está gestando um setor ou todo, né, um universo de atividades. E aí tem 2 situações que envolvem isso para que a gente possa levar em consideração, para que esse ambiente de trabalho ele possa ser minimamente agradável, né? Minimamente agradável. E quando eu digo minimamente agradável, é saber que aquele colaborador, que aquele servidor, que a pessoa que está ali somando, né, para que a empresa realmente permaneça de pé e todo mundo consiga, né, as suas metas serem atendidas, é que essa pessoa acorde e não ponha a mão na cabeça e diga, tenho que trabalhar, né? Para que ela saia dali minimamente contente, dizer, que bom que eu tenho esse trabalho, que bom que eu estou nesse ambiente, que bom que eu gosto de desenvolver o que eu faço, né? E isso nada mais é do que a empresa promover esse estímulo para essa pessoa. Mas aí algumas empresas muito grandes, né, as corporativas muito grandes, elas já têm, por exemplo, o seu estilo de trabalho. Então quem chega se adequa a ele, às suas políticas, às suas atividades. Então ela já tem, desde que vai dessa atenção à saúde mental, né, as atividades extras, aquilo que ele tem que desenvolver, né, as premiações. Então ela já tem toda uma organização. Mas quando a gente fala, por exemplo, de empresas menores, onde quem chega é que vai ditar de acordo com como você é, as regras, aí muda, né? Isso muda, e às vezes as pessoas, nem todo mundo tem a sensibilidade de entender que você não está alcançando uma meta, não está conseguindo bater ali, né, aquilo que você já tinha previsto por conta das relações. E não tem como dizer que as relações não permeiam todo esse espaço, isso faz muita diferença. E aí a gente vai para uma palavrinha tão pequena, que tem uma importância tão grande, que é a questão do respeito. Né? Como é que a gente respeita o colaborador que está ali desenvolvendo essa atividade? Né? Como é que é essa relação com ele? É porque a gente está falando de relações de poder, de hierarquia, para que essa engrenagem funcione. Mas aí como é que eu lido desde que a pessoa que está lá na portaria, aquela que faz o cafezinho, ou com os grandes diretores, ou aqueles responsáveis pelas tomadas de decisões, como é que essa relação ela é estabelecida? Né? Ela é uma relação autoritária, né? Tipo assim, eu mando e tu obedece. Tem um termo, Joandra, que uma vez eu lendo algumas coisas, eu vi e ele me tocou muito e eu percebi na prática que era muito verdade. Que falava sobre pessoas invisíveis dentro do ambiente de trabalho. Eu falei, como assim umas pessoas invisíveis dentro do ambiente de trabalho? Eu senti uma certa, imaginei o que seria, mas eu fui ler mais profundamente, aquilo me atraiu muito. E as pessoas invisíveis são, por exemplo, aquelas, sabe quando tu está no supermercado, quando tu vai no restaurante, quando tu está num ambiente desse onde é um fluxo de pessoas muito grande, mas ele precisa ter minimamente um ambiente agradável e limpo. E aí você não percebe, mas sempre tem alguém, tem uma plaquinha ali dizendo, cuidado, chão molhado, por exemplo.
e tem uma pessoa ali passando pano, tem uma pessoa empurrando o carrinho, tem uma pessoa lavando, e essas pessoas, elas são as pessoas invisíveis, porque algumas empresas, elas treinam essas pessoas para que elas não incomodem o cliente. Tanto é que você passa, elas baixam a cabeça. Para assim, não posso olhar, não posso incomodar, não posso tirar do foco do que essa pessoa veio fazer. Eu não posso ser um incômodo. Quando eu vi isso, foi dentro de um local que eu gosto muito de ir, tanto para fazer compras e para tomar café. E aí tinha uma moça lá, só para vocês terem assim um contexto, né, para a gente possa dar corpo ao que eu estou dizendo. E essa moça, ela limpava, eu lembro que eu encontrava ela às vezes entrando no elevador, ou então lá passando pano no local, e o local muito agradável. E eu percebi, caraca, aqui é extremamente limpo por conta dela, né? E toda vez que passava, ela baixava o rosto. E aí eu comecei a ir lá e, bom dia, tudo bem? Tu quer muito... Aí eu, oi, tudo bem? E assim, eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, a pessoa tomou um susto, meio tipo assim, tá falando comigo? Tá falando comigo, né? Porque era comum, eu observei, as pessoas, a gente passa, né? Eu não posso me tirar também como as pessoas que na época, a vida é tão corrida que a gente não percebe. E passava todo mundo e a pessoa ali, sabe? Tipo assim, cumprindo a sua função de ser invisível e fazendo o seu trabalho. E aí quando eu comecei a dar bom dia, primeiro teve esse primeiro impacto, no segundo dia a pessoa, tipo, sabe, bem timidamente também correspondeu ao bom dia. Eu lembro, como eu vou com muita frequência lá, assim, eu fico muito feliz quando eu lembro disso, assim, porque é você tocar a alma de alguém, sabe, você transformar o dia de uma pessoa, não digo um colaborador porque eu não trabalho lá. E aí eu lembro que eu já chegava, ela me via, ela já sorria. Alegra, né? Tipo assim, alguém me enxerga. Alguém, sabe, está vendo além do que eu estou fazendo aqui. E aí eu fiquei imaginando assim, como será que quem gerencia uma empresa olha para esse colaborador? Será que apenas como aquela pessoa que desenvolve essa função? Ou então, porque era uma mulher, né? Eu estou falando de que era uma mulher, eu imaginei, é uma mãe, né? É uma filha, é uma pessoa que deve estudar, ou está buscando melhorar fora desse contexto aqui. Eu não sei as batalhas que ela tem na vida, as dificuldades que ela passa, né? Se ela não tem alguém passando por um problema de saúde muito grave, ou ela não está passando por um problema de relacionamento. Fiquei imaginando tudo que é normal acontecer na vida de uma pessoa e acontece na vida daquela pessoa também. Então eu preciso enxergar além do colaborador. Eu acho que esse ambiente do trabalho, tudo isso para sintetizar também, é você enxergar além do colaborador. Ele não vai dar para você o máximo se ele não sentir que realmente estão dando condições, ou pelo menos se não se sentir valorizado, não se sentir pertencente àquele lugar. E todo mundo vai saber qual é a sua função dentro de uma empresa, todo mundo já entra sabendo muito bem o que vai desenvolver, mas como as pessoas tratam isso com você, como elas enxergam você, faz muita diferença para que a empresa realmente seja uma empresa de sucesso, para que ela realmente alcance, né, as suas metas, ela alcance realmente aquilo que ela deseja, quer crescer, quer aumentar lucro, né, quer contratar mais pessoas e mais pessoas que gostem. Rotatividade muito grande dentro das empresas já é um sinal de que tem alguma coisa que não está certa. Mas as pessoas acham que sempre o problema é o colaborador. Gente, tem que prestar atenção para isso, né? Não é possível que as pessoas que precisem tanto de emprego, há uma margem de desemprego tão grande, e essa empresa especificamente, essa rotatividade é muito grande. Tem alguma coisa em desequilíbrio aqui, e não é o colaborador. Só que as pessoas não enxergam isso. Mário, aí que entra a importância da psicologia dentro das empresas? Sim. Tu sabes que hoje não é só a psicologia, que ela faz muita diferença dentro do mundo corporativo, do mundo do comércio, né? Enfim, daquilo que envolve essas atividades de grande porte. A pedagogia também. Muita gente desconhece, mas o papel do pedagogo dentro da gestão, se não é a gestão escolar, porque o pedagogo hoje ele tem uma linha, né, de atuação muito vasta, assim como a psicologia também tem. A psicologia organizacional, que é a que trata especificamente, né, da área empresarial, tem também a pedagogia que trabalha na parte da gestão das empresas também. Então, pelo menos ter um profissional, né, que acompanhe, que perceba, que elabore essas estratégias, que promovam algumas atividades que façam com que os colaboradores se sintam realmente pertencentes da casa e não pessoas que só precisam dar o seu melhor para gerar lucro para quem
quem é o dono, quem é o proprietário, porque elas têm esse sentimento também, né? Então, Posse, né? eu quero me sentir parte disso está dando certo. E não dizer que só está dando certo graças a mim e não sou reconhecido. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, a psicologia dentro, hoje, na verdade, eu acho que é a profissão, uma das profissões mais importantes que existe em todos os ambientes escolares, todas as formações, Joana, nas faculdades, elas têm uma disciplina de psicologia, de todas elas. Por que tem a disciplina de psicologia? Porque é importante que você saiba como lidar com pessoas, né? E aí você vai falar assim, mas as pessoas são muito complexas, as pessoas, numa empresa não dá pra gente ficar aí romantizando para achar que pode ser que nem... Não pode não. Eu acho que isso realmente não tem como, não é esse o papel da psicologia. O papel da psicologia é você realmente estar ali percebendo o que enquanto pessoa, o que enquanto ser humano, a gente pode também estar contribuindo para que essa pessoa que ali desempenha uma atividade, mas que também é alguém que vem cheio de coisas de fora e não tem como você dissociar, né? Você pode estar passando por um monte de problema e ter que fazer o seu trabalho, e aí você, caramba, ainda assim você dá o seu melhor. O que está enxergando isso? Quando você não consegue dar o seu melhor, por exemplo, você vai fazer o quê? Você dá uma advertência? Ou você chama aquela pessoa e aí você conversa, pergunta o que está acontecendo. Olha a diferença de uma orientação para quando você tem que tratar sobre uma situação, né, de qualquer entre as pessoas. Esse comando vai fazer muita diferença no final das contas, vai fazer muita diferença. E é muito comum que as pessoas achem que quando elas são chamadas, realmente elas são chamadas porque ela é improdutiva, né? E quando ela é produtiva, no máximo que ela ganha é uma foto ali na parede dizendo que ela é destaque do mês, como se aquilo pagasse alguma coisa, reconhecesse de verdade, né? A gente vê que tem muito hoje em dia a questão do estresse e da ansiedade, né? O burnout dentro do trabalho, né? Do ambiente do trabalho. Como trabalhar isso hoje dentro das empresas? Para achar uma solução assim, mais viável que dê um resultado tanto para o gestor que está ali na frente, né? Não importando a hierarquia, se é o mais alto ou o menor escalão, como também ao profissional da ponta. Pois é, eu acho que isso vai depender muito também, primeiro, do porte da empresa, né? Assim, o que ela tem de condições para que ela possa estar realmente, né, provendo, né, profissionais em momentos, algo que realmente possa trazer esse benefício. Por exemplo, nem toda empresa pode fazer um convênio com um plano de saúde, né? Nem toda empresa consegue fazer isso. E às vezes então a empresa só tem mesmo como lidar, pagar aquele salário, né? Contratar aquela pessoa, pagar o seu salário e precisa estar ali, né? Produzindo para que ela realmente possa se manter. No primeiro momento, no caso falando de uma empresa de menor porte, o que vai fazer toda a diferença, Joana, é o tratamento. É como você enxerga. Óbvio que a tua empresa ela tem que estar muito bem delineado ali, né? Qual é o papel dela, qual é a função de cada um, mas também qual é a sua missão, né? Como é o seu modo de trabalho. E isso está desde um bom dia que tu dá quando tu entra, né? Desde do café que tu deixa para que todo mundo possa tomar naquela hora certa, obviamente. Né? Coisas que você pode estar fazendo e que são simples e pequenas, eu estou falando de tratamento mesmo, do cuidado com o outro, dessa atenção com a pessoa, de você um dia perceber, já que a tua empresa é pequena, tu consegue ter visão de todo mundo e achar, nossa, Joana, ela hoje está diferente. Sabe, de você chegar lá e dizer, aconteceu alguma coisa, Joana? Eu não vou mudar o que aconteceu, mas a minha preocupação, o fato de eu me importar de verdade, né, de escutar essa pessoa, já vai fazer muita diferença, porque a pessoa vai se sentir enxergada. Né? Eu não sou só uma mão de obra, estou falando de uma empresa pequena. Então, o que eu acho que estabelecer essa relação, estabelecer esse vínculo, essa harmonia, sem que você perca realmente o foco da responsabilidade. Você não precisa ser autoritário para que a pessoa te obedeça. Você pode sim ser um líder, eu não estou falando de chefia, estou falando de liderança, né? Porque existe muita diferença entre liderança e chefia, né? O chefe não é legal, o chefe ele manda e o outro obedece, o líder não, o líder ele comanda, né? E as pessoas vão junto com ele, olha como faz muita diferença, né? Só na fala, imagine na prática. Isso para uma empresa pequena. Uma empresa de grande porte, ela precisa investir nisso, contratar pessoas
que tenham essa expertise para lidar com o ser humano, né, para lidar realmente com as emoções, para lidar com tudo, mesmo que o foco dela seja lucro. Mas o lucro dela depende da minha produtividade. E a minha produtividade depende do meu bem-estar. E não é só físico, ele é mental, né? Porque uma coisa é relacionada à outra. Então, o que eu tenho hoje disponível para que eu possa estar melhorando essa prática? Né? Eu não tenho condições de pagar um plano de saúde, mas eu posso fazer um convênio e chegar com meus colaboradores e dizer, olha pessoal, eu fechei aqui com uma clínica de psicologia, onde vocês podem ter 50% de desconto para quem for da empresa. É você promovendo de uma certa forma a possibilidade dessa pessoa ir atrás, porque procurar um profissional, ela é individual, mas outra coisa é realmente se ela vai ou não, já é com a pessoa, mas a outra coisa é eu realmente poder estar possibilitando isso para essa pessoa, né? E outras estratégias, praticamente. Então, assim, diante de tudo, eu acho que essa questão do cuidado, sabe? Do cuidado, sem você perder o foco, né, principal da empresa, mas o cuidado com o outro. Isso faz muita diferença, eu acredito mesmo, para que esse ambiente de trabalho, para a produtividade, para os ganhos, para os lucros, né, que todo mundo saia satisfeito no final das contas. Não dá para agradar a todos, mas a empresa já tendo essa visão, e é interessante que os colaboradores eles falam entre si sobre isso. Eles falam. Eu vou te dar um exemplo prático, né? Eu tenho 50 anos de idade e muito tempo de estrada, né? Muito tempo de estrada. Eu prestei assessoramento psicológico dentro de uma área organizacional para uma rede de academias, E assim, era muito grande, tinha muita gente, e eu lembro que eu organizei com a proprietária, tudo, fiz uma escuta com todos os colaboradores para entender como era aquela dinâmica, o que estava ali sendo desconfortável, né? Entender como era a dinâmica de funcionamento daquele ambiente, e aí sim eu fui elaborar estratégias para poder desenvolver atividades. E aí eu lembro muito bem que tinha momentos que eram coletivos e os momentos individuais. E uma das falas que sempre eu via, nossa, faz muita diferença, a gente nunca teve uma pessoa que se preocupasse com a gente. E era interessante que essa preocupação não vinha, que esse mérito não era meu, era do proprietário. Porque foi ele que se preocupou em levar um profissional para fazer essa escuta, dar encaminhamento. Então, assim, não era um ganho para mim, não era eu que levava os louros daquilo, sim, enquanto profissional que executava, mas eles percebiam que era o proprietário tendo uma preocupação com a saúde mental deles. Precisava disso? Não precisava. Na verdade, tinha uma necessidade muito grande. Mas se não quisesse fazer, não fazia, né? Não faria. E ainda assim fez. E olha, fazia muita diferença. Isso faz muita diferença no cuidado, realmente, e na produtividade da empresa. Tenho certeza disso. Tenho muito orgulho de você como profissional. E eu falo isso porque eu convivi com ele quando eu estava como coordenador de apoio diagnóstico do Estado. E todos os planos que foram feitos para que a gente chegasse de fato ao usuário ali, a gente conseguiu executar com excelência. É verdade. Isso porque a gente se anima para fazer o nosso trabalho com dedicação, com ânimo, muito importante ânimo. E eu tenho muito orgulho de você, da sua trajetória como profissional. E é muito importante a gente levar essa informação para o profissional da administração, porque às vezes até o profissional ele está um pouco estressado. Sim. Né? São tantos BOs ali para ele resolver que ele fica assim, eu não sei uma solução, o que é que eu vou resolver? Meu filho, ora, peça direção para Deus, depois você já tem entendimento e você coloca em prática. Mas é importante a gente conversar, é importante a gente falar com o psicólogo, com um amigo, com Deus dentro do nosso quarto, mas é importante para que a gente, nesse ambiente de trabalho, quando a gente se sente acolhido, a gente consegue ser mais produtivo. Com certeza. Então, a tua fala a respeito daquela senhora, daquela pessoa, quando você dá um bom dia, quando você, só o fato de olhar e sorrir, você já está salvando uma alma, né? Você já está sendo educado, porque a gente quer muito a gente quer ser atendido, bem atendido, a gente quer ser amado. Mas o que eu tenho para oferecer para a outra pessoa, né? Então, quando a gente pensa num coletivo, num próximo, a gente consegue chegar no nosso objetivo como empresa, como gestor, como profissional. E aqui eu deixo o meu muito obrigado por você ter aceitado essa participação no nosso podcast, mostrando que dentro da administração, dentro do ramo da administração, a gente tem gestão de pessoas,
lidar com pessoas é um pouco complicado, mas é uma maravilha, né? A gente faz gestão com pessoas. O nosso resultado, no final, são com pessoas. Então, muito obrigada, Denis. Eu agradeço. É sempre muito bom rever você, né? A gente sempre se encontra de forma tão inusitada. Ele me faz passar cada vergonha. Só falo verdades. Eu passo cada dia essa pessoa, olha, eu pago meus pecados. Tá ganhando espaço no céu. Glória. Mas assim, eu gostaria de deixar assim um alerta, né? De que às vezes a gente assim, mas eu não sou preparado para lidar com isso, eu não sei como lidar com isso, eu não tenho visão para lidar com isso, né? Hoje em dia existem pessoas que podem lhe auxiliar, né? É muito importante a gente entender quais são os nossos limites, as nossas fragilidades, até onde eu posso e eu não posso ir, né? Eu acho que isso não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, você admitir, né, até onde você pode chegar é um passo muito importante. Não é qualquer pessoa que consegue dizer isso aqui eu não consigo, hoje eu ainda não posso, né? E a gente não é obrigado, nós não precisamos dar conta de tudo, nós não precisamos saber de tudo, senão a gente não consegue dar conta daquilo que a gente tem. Mas aí você pode estar recorrendo a profissionais que realmente podem lhe ajudar, né? Hoje existe aí uma vasta possibilidade para você conseguir. Eu não tenho como pagar um salário para uma pessoa fixa, paga uma consultoria, a pessoa vai lá, né? Ela faz todo um plano para você, deixa tudo organizado e aí você só vai seguir, né? Então, ou seja, existe possibilidade sim, né? E isso não é um gasto, isso é um investimento. E eu ainda digo mais, Joana, falando de dentro de uma hierarquia de empresa, comece isso por você. Faça primeiro com você, para depois você poder levar isso para dentro da tua empresa, disseminar tudo isso com teus colaboradores ou com as pessoas que você convive, porque você vai ter certeza que aquilo é efetivo, que isso faz muita diferença e que vai promover, obviamente, né, resultados muito positivos e que vai trazer benefícios para todo mundo e só melhorar, né, não só a tua vida, como a vida das outras pessoas e fazer com que a tua empresa, né, tenha aí um destaque, porque tu já percebeu que algumas lojas que a gente vai, né, por exemplo, não sei se, eu não vou citar nomes aqui, senão eu vou ser processado, mas existe um local aqui em Macapá, por exemplo, que a gente fala assim, nossa, eu vou ali para ser humilhado, uma empresa de grande, tem médio porte, nossa, eu vou ali para ser humilhado, mas eu preciso ir no local, então eu acabo indo. E tem aquelas outras que você fala assim, nossa gente, aquele lugar, que atendimento maravilhoso, né? Que ambiente acolhedor, porque não é só o ambiente físico, tudo isso está na forma como as pessoas são tratadas, da forma como uma pessoa é atendida, e isso é a melhor propaganda que tem para dentro de uma empresa. E eu tenho certeza que por trás de tudo isso, quando alguém sai falando muito bem, é porque existe alguém muito sensível, existe alguém, quando eu digo sensível, no sentido de perceber as necessidades, de entender essas peculiaridades. E aí existe sempre alguém que tem essa visão para poder estar comandando dessa forma. E na outra, que tem essa visão de que não é legal, o atendimento é péssimo, é alguém que só visa lucro, porque o dinheiro está entrando. Mas a pessoa não está ouvindo o que os clientes estão dizendo. E aí não melhora. Olha a diferença que isso faz. E uma hora a conta vem. Seja para a pessoa, seja para a empresa. Uma hora a conta vem. Né? Então, dizer que eu agradeço muito o convite. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Quando precisar, estão as ordens. Se quiserem, me sigam nas redes sociais. É MarioDenis01, meu Instagram. Meu Instagram meu Instagram é aberto, né? Mas você pode entrar em contato comigo por lá. Me chama e a gente conversa. E Mário, só uma pergunta aqui. A gente fala muito sobre empresa, mas a gente vê hoje também muitos acadêmicos, né? Jovens que querem mudar de vida, querem estudar, trabalham, estudam, são pais, são mães e muitas vezes acabam enfrentando essas dificuldades da vida, né? Como a gente deixa uma mensagem para eles, que a gente também tem um CRA jovem. Que legal! E a gente vai estar lançando dia 29 de agosto, aguarde essa data, mas deixa-se uma mensagem de fato, porque o senhor está com 50 anos, né, meu filho? Mas o senhor eu já fui jovem. A minha mente é jovem, a minha mente é muito jovem ainda, né? Dança aquela beleza. Apesar dessa cronologia de idade, mas a minha mente ela ainda não acompanha essa cronologia de idade. Me cuido por isso. Mas assim, todo mundo passa, né, por isso. Não tem idade para isso, para pressão. Não tem idade para autopressão.
né? Cada um dentro da sua faixa etária, da sua realidade, né? Dentro do contexto em que essa pessoa vive, ela tem a sua pressão individual. Né? O jovem, obviamente, né, pelos estudos, no que decidir o que fazer, qual é a incerteza do que vai acontecer comigo, o que eu quero, eu nem sei o que eu quero nessa idade, né? Já passou por isso, né? E isso traz aflição. E assim como a gente também é adulto, né, também passa pelas tanta responsabilidade que isso dá uma pressão. Então todo mundo passa por isso. Mas especificamente para o jovem, né, uma das coisas que eu digo sempre eu falo isso, porque eu atendo muito adolescente e jovens mesmo, e eu gosto disso. Eu sei que é difícil fazer isso para a idade, porque os hormônios e todo o contexto e toda a pressão, né, das pessoas que estão junto, parece assim que não permitem. Mas é importante que a gente comece a exercitar desde muito cedo, que a gente só faça até aquilo que a gente pode, entender o teu limite, sabe? Organizar, não fazer nada precipitado, não faça nada por impulso, porque alguém veio e disse, faz isso aqui que é bom. Mas é bom para ti mesmo? Para refletir um pouco. É bom, tu te identifica, tu gosta, tu avaliou se isso porque esse é o maior problema, é a pressa da juventude, é a pressa. Você não para pensar sobre as coisas. Então, antes de qualquer decisão que você possa tomar, pense um pouco. Mas eu não consigo, então. Mas você tem alguém, todo mundo tem alguém que confia, um tio, uma tia. Às vezes a relação com os pais não é muito boa para isso, não tem essa abertura. Mas você tem um padrinho, uma madrinha, um tio, um amigo que você confia muito, que geralmente é essa pessoa que te acolhe, sabe? Que parece assim que quando você fala te deixa bem. Procura sempre uma pessoa que te ajude a tomar as decisões, e não tenha pressa, vá vivendo o dia de cada vez. É normal problemas, é bom a gente naturalizar, não naturalizar para que eles sejam só problemas, mas é normal passar por isso. A nossa vida, ela não é uma linha reta, nunca vai ser, a gente sempre vai fazer curvas. E o pior problema da juventude hoje, Joana, ela chama-se comparação. É comparar demais com o que o outro é querer ser o que o outro é querer ter o que o outro tem, é achar que a vida do outro é melhor, e aí você esquece de valorizar isso aqui, sabe, que você tem, você se apaga, a rede social hoje, ela te vende uma imagem, né, e um produto que ele não é real. Eu coloco só aquilo que me agrega. Quantas pessoas a gente viu aí que vendem felicidade e que no final das contas, quando você vai realmente pesquisar, estão passando por problemas seríssimos. Vou dar um exemplo muito grande, que todo mundo conhece, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é um cara que vende alegria, né? Cresceu por conta do humor, né? Da comicidade que ele dava para as situações diárias. Ele falava de coisas que todos nós vivemos e ele colocou isso ali de uma forma que todo mundo se identificou e era o máximo. E ele mesmo se internou, porque os conflitos dele, né, eram muito grandes. Mas eu estou falando isso para a gente perceber que nem tudo que a gente vê é perfeito. Nem tudo que a gente vê é perfeito. Na verdade, a vida de ninguém é perfeita. A vida de ninguém é maravilhosa o tempo todo. Todo mundo tem problemas. Mas quando a gente aprende desde muito cedo que isso não é tudo na vida da gente, que isso passa, não é o que te define, né? Não é o que alguém falou sobre você, porque tu é feio, porque tu é isso, porque tu é aquilo, e isso não, e as pessoas elas adotam isso para si. Elas adotam isso para si, né? É incrível. E elas só não adotam isso para si, como aquilo parece assim que começa a tomar conta dela e ela define. Ela acaba ali, sabe, ficando assim adoecida. E aí por quê? Porque não está emocionalmente forte para isso. É porque você não percebeu que a tua vida ela depende só de você. Quando não se importa com a opinião dos outros, né? Aquela que vai... Ou de quem, né? Quem é que realmente pode falar algo que vai me atingir? Alguém que eu gosto. Alguém que eu não gosto não pode me atingir. A gente só sofre quando vem de alguém que a gente gosta, né? Então, se essa pessoa falou, então eu tenho que parar para refletir. Né, se tem algum fundamento que ela disse para mim, aí sim eu dou importância, mas ainda assim depende de mim, né, vai depender unicamente de mim, o que eu vou fazer com essa informação, né? Se eu acolho ela 100% ou se eu digo, não, isso aqui está certo, ela tem razão, isso aqui não, e aí eu vou lá, vou me moldando,
eu vou me construindo e eu vou me fortalecendo. Eu acho que isso faz muita diferença na vida das pessoas. Mas o jovem, a comparação é a pior coisa que tem ainda hoje. A gente vê o Instagram, redes sociais, a gente coloca só aquilo que agrega. Eu tô feliz, tô comendo, tô namorando, tô viajando. Aí eu coloco só isso e todo mundo diz que tá uma maravilha. Vocês vão entrar no meu Instagram e vai dizer que o cara é rico, só vive viajando. Que nada, eu viajo 2 vezes no ano quando dá. Aí a minha acha só que eu só vou postar fotos sobre aquilo. A gente só posta que é interessante. E não é legal mesmo, né? Você ficar postando tragédias, porque é sobre você. As tuas lutas, as tuas batalhas, elas são suas, né? Só participa delas, só deve participar delas e te ajudar realmente quem se importa com você. Quando você coloca isso para todo mundo, você pode estar ali se colocando numa questão de vulnerabilidade muito grande, porque você vai ouvir pessoas que vão te querer realmente consolar, mas pessoas que vão te colocar ainda mais para baixo. Por isso que você não vê na rede social isso. Porque realmente não é interessante, não é legal colocar mesmo, né? E a gente também tem a questão de separar, né, a vida pessoal da profissional. Às vezes a gente não consegue, quando fala gente, as outras pessoas não conseguem entender que eu tenho essa pessoa profissional e tenho a pessoal, né? E como lidar com isso, Mário, nos dias atuais? Eu tenho uma palestra que eu inclusive viajei para Calçoim recentemente para dar para os servidores da educação de lá, contratado pela prefeitura, na jornada pedagógica. E também eu sempre trabalho com ela quando eu vou, dependendo do público, mas eu preparei especificamente para isso. Eu começo falando nela os vários personagens que nós somos hoje na vida, e a gente não percebe, né? A gente é pai, é mãe, é irmão, é tio, é amigo, é namorado, é namorada, é marido, sabe? Tu tem um monte de função social que tu desempenha, e tu tem o teu emprego, teu trabalho, a tua atividade laboral. Aí fala, mas isso aqui não tem nada a ver com isso daqui. Claro que tem, a gente está falando de uma única pessoa, e que tem várias situações que ela desenvolve durante o dia todo. E tu sabe o que é mais engraçado? E é isso que faz com que a gente não perceba que chega nesse desequilíbrio. Eu não posso me enxergar apenas como esse profissional aqui. Só que para mim ser pai, ser mãe, ser namorado, ser tudo que eu tenho, toda a responsabilidade, se torna tão comum, e eu acho que eu dou conta, que é como se fosse respirar. Que eu nem percebo que eu estou respirando, porque já é natural. Só que quando uma dessas situações aqui estão em desequilíbrio, não tem como eu permanecer igual. Não tem como eu desempenhar da mesma forma. Não tem como eu ser um namorado perfeito, marido perfeito, pai perfeito, quando nas outras áreas isso está em disfunção também. E então eu preciso me enxergar como alguém que realmente tem muita responsabilidade. Isso reflete muito na questão da vida amorosa. Tipo, eu sou mega profissional, mas se eu briguei com meu namorado, minha namorada, a minha vida desabou, porque eu coloquei toda a minha expectativa na outra pessoa. E não só nessa questão das relações, eu acho que é uma das... E a gente fala de relações de forma geral, né? De forma geral mesmo, todos os tipos de relações, como em outros aspectos. Não tem como isso não te afetar, João. Não tem como isso não te afetar. É por isso que eu digo assim, é importante nós entendermos o nosso limite. E aí eu preciso, mas e aí, o que eu vou fazer? Tu está dizendo isso, mas tu não está me dando nenhuma possibilidade. E aí nós temos que ter válvula de escape. Temos que ter válvula de escape. O que eu uso como válvula de escape, por exemplo, para eu sair desse momento de tensão? Porque, por exemplo, tu tem momentos de reunião que tu sai dali bufando, que acaba com a tua saúde mental, acaba com o teu dia. Não teve momentos? Todo mundo tem aquele momento tipo assim, nossa, acabou com o meu dia. E quando eu digo acabou com o meu dia, é porque tudo que eu tinha planejado parece que não faz mais sentido, porque uma única situação me tira do eixo. E aí, qual é a minha válvula de escape, por exemplo? Todo mundo tem que ter sua válvula de escape. O que te faz bem? O que faz com que você vá lá, dê uma oxigenada e volte para o teu eixo novamente? Porque não tem como mudar esses sentimentos e essas sensações que aquela situação vai provocar em você. Mas você pode ressignificá-la, você pode transformá-la. O que me salva é a academia. Academia é a minha válvula de escape. Nós temos controles de emoções, né? Que são aquilo que faz com que a gente é o espiritual, é o físico, é o intelectual, o das nossas atividades. Eu não vou lembrar do último aqui, mas eu vou lembrar.
Então, assim, é importante que a gente saiba quais são desses aqui que são os nossos suportes de verdade. Por exemplo, eu atendi uma paciente no qual ela teve muita resistência, passou pela síndrome do ninho vazio, se sentiu abandonada porque o casamento terminou e se sentiu a pior pessoa do mundo. Teve que se reconectar com a vida para tirar o conceito e o sentimento de solidão e transformá-la em solitude. Para isso, ela procurou sim psiquiatra, porque estava muito necessitada, né, de uma psicoterapia farmacêutica, da terapia farmacêutica, medicamentosa, perdão, né? Ela procurou um psicólogo, no caso era eu que atendia ela, mas o que eu percebi que dentre esses que eu falei para vocês, o que mais foi importante para ela, para a melhora dela, foi o espiritual, porque ela dizia que a oração trazia um ânimo para ela, mas ela não desmerecia o restante, né? Mas aquele era. Então é importante que a gente saiba onde é que está o nosso ponto focal nisso. O que de verdade traz. Não, Mário, eu realmente não tenho uma relação espiritual legal. Mas o que tu gosta de fazer? Tu gosta de caminhar? Odeio. Tu gosta de treinar? Gosto. Então, assim, procura saber o que é. O social. O social é aquele do lazer, sabe? De tu estar com teus amigos, de tu tomar um café, de tu sair ou sozinho mesmo em algum lugar e aquilo te trazer de volta para o teu eixo. Então, é importante, né, que nós saibamos quais são os nossos limites e quais são as nossas potencialidades no sentido de trazer essa melhora, né? Eu, no meu caso, de verdade, é atividade física e dançar. Nossa, eu digo que eu recomeço a semana, ela só começa boa quando eu saio para dançar no domingo, final de semana. A segunda-feira é maravilhosa para mim, sabe? Porque aquilo me faz bem. Tem o espiritual? Tem. Tem também a parte do emocional? Sim, eu cuido de tudo isso, mas eu percebo que essas duas situações, atividade física, academia no caso, e o dançar é o que mais me traz bem-estar. E aí eu foco nisso, porque essa é a minha válvula de escape. E é importante que você saiba qual é a sua válvula de escape. Mário, muito obrigada. E desejo que Deus te abençoe grandiosamente na tua trajetória. Mais ainda. Obrigada por você participar. E é isso.